Paz do Senhor, muito obrigada, irmãos, por vocês estarem aqui comigo, assistindo a mais essa ministração. Como a gente já começou na semana passada, nós estamos estudando ali as 7 cartas das igrejas da Ásia. E hoje nós vamos estar estudando a a carta à igreja de Esmirna, a segunda carta. Na semana passada a gente falou sobre a carta enviada à igreja de Éfeso. E hoje nós vamos estar estudando um pouquinho, falando um pouquinho, né? Dividindo com os irmãos algo da parte de Deus, porque eu creio que Jesus ele fala através da palavra dele. Então, quando nós falamos da palavra de Deus, Deus está nos usando. É porque tudo é para o reino de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês, né, que compartilham o vídeo, que assistem, né, as irmãs. Sempre tem uma irmã na igreja que fala: "Ai, irmã Kátia, eu estou assistindo, que bênção!" Eu fico tão alegre, irmãs. Vocês não têm ideia de como isso me motiva, né, a dar continuidade, porque eu sou tímida, então, assim, ter que falar sobre a Bíblia, assim, a gente na igreja a gente já está meio acostumada, porque são aqueles irmãos ali, é como se fosse família da gente, né? Igual na escola. Na escola, com os meus alunos, não tem problema, mas assim, no vídeo já para mim já é mais difícil. Mas é tudo para honra e glória do Senhor, né? É para o reino de Deus. Esses dias uma parente minha, muito amada, muito querida, ela tá enferma, né? Então você não pode estar indo à igreja, né? E naquele dia, irmã Jane, paz do Senhor, eu sei que tu vai me ver. E naquele dia eu estava bem desanimada, eu falei: não vamos gravar esse negócio, meu Deus, não trabalho, e tem que estar parando, a gente tem coisas para fazer, né? Daqui a pouco tô indo para a escola dominical, então assim, é muito corrido o tempo, né? A gente trabalha e tudo. Então não é uma coisa, é um tempo que a gente está colocando nisso, né? E aí eu fiquei assim: ai meu Deus, ninguém vai ver isso, só tem 40 inscritos, o que eu vou fazer nesse negócio, né? Acho que isso não tem alcance, é só mesmo meus amigos, minhas irmãs que assistem, né? Mas ninguém vai ver isso. E a gente quer que a mensagem do Senhor vá para outras pessoas, se espalhe, né? Porque isso faz parte do que Jesus nos legou de irmos por todo mundo e pregarmos o Evangelho. Então, eu quero que essa mensagem chegue em pessoas de outros lugares, né? Porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. E nesse dia eu estava bem desanimada. E aí essa minha prima, ela falou: Kátia, não desanima. Ela escreveu para mim, sabe? Para eu não desanimar, para eu continuar, porque ela estava assistindo e para ela era bênção, e enfim, né? E aí aquilo ali me motivou a continuar. Então, como que Deus ele usa as pessoas, né? Mesmo a minha prima estando lá enferma na casa dela, sem muitas vezes conseguir a igreja, a casa do Senhor, e tanta gente pode e não vai, né? Ela, ela me falou isso e Jesus usou ela, porque eu precisava ouvir aquilo de alguém. Então, assim, eu agradeço muito a Deus pela vida da minha prima, eu sempre oro por ela, sempre. Como meus irmãos também, né? A gente está sempre orando, intercedendo, nas madrugadas orando, porque é isso que a Bíblia nos ensina. A gente tem que pregar a palavra e viver aquilo, né, que a gente prega. Glória ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos, porque a gente sempre começa o vídeo orando e termina orando. Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, eu louvo o teu nome, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Meu Deus, tu és verdadeiramente um Deus tão bondoso, tão amoroso, tu és um Pai maravilhoso para nós, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui falando da tua palavra, compartilhando algo da tua parte, Senhor, com o teu povo. Eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame a tua unção sobre as nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, falar e ouvir tua voz, Senhor, através da tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa, meu Pai querido, todos os nossos irmãos, todos os ouvintes, todas as pessoas que passarem por esse vídeo, que o Senhor estenda as suas mãos de misericórdia, que o Senhor as alcance com cura, com libertação, aquilo que ela tem te pedido, que tem clamado a ti, Senhor, que o Senhor esteja liberando essas bênçãos, Senhor, no nome de Jesus. E que se tiver alguém que não é cristão ainda, que ainda está em dúvida, que o Espírito Santo, teu Espírito Santo, ó Pai, toque nessa vida, para que ela ouça a tua voz e que deixe essa semente da tua palavra brotar no coração dela, numa boa terra. Em nome de Jesus, eu entrego tudo isso em tuas mãos, Senhor, e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então vamos ler aqui, irmãos. O texto se encontra em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 8 em diante. Segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Então, irmãos, a igreja de Esmirna, ela é uma cidade, fica numa cidade chamada Izmir, que fica na Turquia, né? Essa igreja, ela é considerada uma igreja sofredora das 7 igrejas, porque ela passava por muita tribulação. Essa cidade de Esmirna era uma cidade que tinha muita idolatria, inclusive eles tinham lá um templo que era dedicado ao imperador, né? Então esse imperador é cultuado ali. Imagina, né, irmãos? E os cristãos, né? Eles só adoram a Jesus, nosso Senhor é o Senhor Jesus. Então imagina a situação que eles sofriam perseguição por causa disso. Mas o Senhor, aquele que era e que é e que há de vir. Aquele que está desde o princípio, o Senhor Jesus, porque ele diz ali no versículo 8, isto diz o primeiro e o último, porque Jesus ele é o alfa e o ômega. Então, desde o princípio, ele estava lá com o Senhor, né? No livro de Gênesis, quando o Senhor fala ali, façamos, né? Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então, ali, Jesus já estava presente na criação, porque na criação, fazia parte da criação o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Deus eterno, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo estavam ali na criação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que Jesus é o primeiro e o último, porque ele está conosco desde a fundação do mundo e até o grande dia da gente se encontrar com ele na santa cidade. Louvado é o nome do Senhor, no reino dele, glória a Deus. O que foi morto e reviveu. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E a morte de Jesus foi para cumprimento da palavra do Senhor, daquilo que Deus tinha determinado, né, que o Pai Celeste determinou. E o Senhor Jesus, ele acatou aquela determinação do Pai, mesmo sabendo que naquele momento ali de dor da cruz, ele seria abandonado pelo Pai. E era isso que atribulava Jesus. Por isso que Jesus, antes, né, dele ser preso, ele orou ali, foi vigiar e orou, e por 3 vezes orou, né, pedindo a mesma coisa: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, ali também Jesus estava nos ensinando que sempre a vontade de Deus, ela deve predominar na nossa vida. Não importa qual seja a vontade de Deus, porque nós sempre queremos as boas dádivas de Deus, mas às vezes nós também temos tribulações, como aconteceu aqui na igreja de Esmirna. Mas essa igreja, ela tinha uma virtude. Ela foi uma igreja que Jesus não a condenou. Ela foi uma igreja aprovada por Jesus. E é isso, irmãos, que a gente tem que buscar, porque essas cartas, elas se aplicam também às nossas vidas. Porque, assim como essas igrejas, né, tiveram situações e que Jesus foi falando a respeito de cada uma delas, como Éfeso, né, que tinha deixado o primeiro amor, mas Esmirna não. Esmirna, ela se mantinha fiel. E Jesus vai falar para ela: fica fiel, porque você vai ter uma coroa da vida. Nessa cidade também aconteciam jogos. Por isso que aqui João está falando também, né, sobre essa questão você vai receber um prêmio. Jesus está falando para João ali, ó, essa igreja vai receber um prêmio. Então, João escreve essa carta e naquela cidade eles faziam jogos, né? Porque era uma cidade dominada pelos romanos. Os romanos tinham essa prática também, né, de fazer jogos e tal, assim como os gregos antigos, né? Então, nessa cidade que tinha muitos jogos, o vencedor ganhava o quê? Um louro, uma coroa de louro, que é uma coroa corruptível. Mas para esses aqui que se mantivessem fiéis, não seria uma coroa corruptível como aquela coroa de louro, que era uma coisa efêmera, né? Passageira, era uma glória passageira. O Senhor prometia àquela igreja que se ela se mantivesse fiel, como ela estava, sendo fiel, em meio à perseguição, essa igreja que sofria,
o Senhor prometia dar uma coroa de vida para ela. Glória ao nome do Senhor. O versículo 9 diz assim: Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Era uma igreja carente, uma igreja pobre. Era uma igreja que não tinha assim grandes recursos materiais. Era um povo dessa igreja que sofria perseguição e que passava também necessidade. Eles eram pobres economicamente, mas o Senhor fala assim: mas todavia vocês são ricos. Sabe por quê? Porque quando nós somos fiéis ao Senhor, nós temos a maior riqueza, que é a presença constante do Senhor e a garantia de nós termos algo maravilhoso no futuro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são assim sinagoga de Satanás. Por que que o Senhor aqui estava chamando esse povo aqui, esses judeus, de sinagoga de Satanás? Porque eram judeus que não tinham se convertido a Jesus, que não tinham aceitado Jesus. Por exemplo, Paulo, ele era um judeu, mas ele se converteu. Ele reconheceu Jesus como Salvador. E muitos outros judeus também, como os apóstolos, né? Eles reconheceram Jesus. Havia uma igreja em Jerusalém, inclusive, mas haviam judeus que não aceitavam. E esses judeus estavam empreendendo uma perseguição a esses homens que eram fiéis ao Senhor. E naquele tempo, no início ali do cristianismo, era comum chamar a Assembleia dos Santos, a Assembleia dos Fiéis, dos crentes, né, em Jesus, chamavam de sinagoga. Só que esse nome acabou sendo mudado. Por quê? Por causa da perseguição. E aí vai surgir o outro nome que a gente chama, né, que é a igreja, que é a eclésia, né? E a eclésia é o que? Essa comunidade dos santos. Então, vai ser mudado o nome também por causa disso, porque como eles iam chamar de sinagoga, sinagoga também era um local onde os judeus prestavam culto, né, ao Eterno, ao Deus de Israel, né, também era um lugar assim, mas aí passou a se chamar, mudou o nome, passou a se chamar igreja, justamente por causa da perseguição, e esses judeus que não se converteram, que não foram circuncidados no coração, porque por isso que Paulo questionava a questão da circuncisão, porque tinham alguns grupos que queriam que os crentes, os novos convertidos que não eram judeus, fizessem a circuncisão. Né? Mas aí Paulo vai dizer assim: não, é preciso que as pessoas se circuncidem no coração, porque não adianta fazer uma coisa física se não tiver o coração transformado. Então, Paulo disse que não era para se impor isso àqueles que não eram judeus, porque isso também fazia parte da cultura judaica. Não questionando quem tem essa prática, de jeito nenhum, porque é até uma coisa saudável, né? Se a gente estudar um pouquinho, um dos lugares que tem menor incidência de câncer de colo de útero nas mulheres é justamente entre os judeus, Israel, porque lá tem essa prática, né? Então isso é higiênico, enfim, né? E era também uma marca que caracterizava aqueles que tinham uma aliança com Deus, não é verdade? Mas naquele momento ali, quando Jesus vem, eles não podiam impor isso àqueles que culturalmente não tinham essa prática. Então, isso não era um fator que determinava se uma pessoa seria um bom cristão ou não é verdade? Assim como usos e costumes. Não que a gente não vai ter decência, ordem, pureza, santidade, a gente tem tudo isso, mas tem certos costumes que são coisas humanas. No momento aqui, o que Jesus quer? Jesus quer que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente passe por uma transformação, por uma circuncisão no coração. Então, a marca do crente tem que ser essa. Então, esses que se diziam judeus, mas que eram sinagoga de Satanás, por quê? Porque eles perseguiam os cristãos, porque eles não tinham tido um encontro com Jesus. Eles não tinham passado por essa circuncisão no coração. Eles ainda estavam presos ali aquelas práticas judaicas e que no momento não faziam mais efeito algum. Por quê? Porque nós temos agora o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não se precisaria mais de nenhum sacrifício de animais, de nenhuma daquelas práticas judaicas. Por quê? Porque Jesus morreu. Ele foi o Cordeiro de Deus, que morreu ali, o Cordeiro mudo que não abriu a sua boca, como diz lá em Isaías 53. E ele foi levado e entregue a seus tosqueadores. E ele não reclamou de nada. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por essa grande dádiva. E ao Pai eterno que nos enviou o Filho dele para passar por isso em nosso lugar. Glória ao nome do Senhor. Então, aquele povo ali que estava sofrendo em Esmirna por causa desses judeus também que não tinham aceitado Jesus, que não tinham
tido seu coração circuncidado, e por isso eles estavam também perseguindo ao povo de Deus. No versículo 10 diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós da prisão. Então eles sofreriam prisão, sofreriam, como aconteceu com os primitivos, os cristãos primitivos. Muitos sofreram prisões, além das perseguições, mortes, foram queimados vivos, foram lançados nas arenas para serem devorados pelos animais. Então, isso aconteceria. Mas o que o Senhor fala para eles? Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória ao nome do Senhor. Então, essa fidelidade, irmãos, é uma fidelidade em toda circunstância. O que a gente pode aprender com a igreja de Esmirna? Que não importa a situação em que você esteja vivendo, de tribulação, se mantenha fiel. Porque muitas vezes vêm provas, irmãos, que testam a nossa fé, para ver se a gente vai continuar crendo em Jesus, mesmo quando o mundo desaba sobre a nossa cabeça. Porque muitas vezes nós cristãos passamos por situações assim. Eu sempre digo, irmãos, que todo cristão um dia vai ter o dia mau. Mesmo que você tenha a vida mais maravilhosa do mundo, né? Nossa, como minha vida é incrível, como não falta nada. Mas sempre vai acontecer um momento em que sua fé vai ser testada. E aí, irmãos, nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Por isso que é importante nós nos alimentarmos da palavra. Porque quando nós temos a palavra, irmãos, na nossa vida, isso significa que nós vamos ter o quê? Uma fundamentação. Jesus, ele é a palavra. Quando a Bíblia fala que nós temos que estar firmados na rocha que é Cristo, é por quê? Porque o nosso alicerce tem que estar nele. E Jesus é a palavra. Então nós precisamos conhecer a palavra, nos alimentar da palavra, viver a palavra, praticar a palavra. Sabe por quê? Porque quando chegar o dia mau, nós estaremos ali firmes, firmes no Senhor. Com certeza a igreja de Esmirna era uma igreja também que orava, que buscava a face do Senhor, que buscava a santificação. Por isso a firmeza dela em se manter fiel, mesmo diante da morte. Porque é isso que eles estavam sofrendo aqui. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Jesus é maravilhoso, meus irmãos. O nome do Senhor, ele é maravilhoso. O Senhor é eterno. Glorificado é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Então, irmãos, continuando aqui, a igreja de Esmirna estava sofrendo uma grande perseguição, como eu falei anteriormente, logo no início, por causa da questão da idolatria. Era uma cidade idólatra. Eles tinham até esse culto, que eles tinham, o imperador da época era o Tibério, eles cultuavam, adoravam esse homem num templo, né? Então, a idolatria ao imperador romano acontecia. Então, imagina os cristãos numa situação dessa. Imagine você se eu tivesse uma situação que você tivesse que ou você adora ou você vai sofrer as consequências, vai ser perseguido, vai ter sua casa tomada, vai ter seus filhos levados como escravos, cativos, seus bens confiscados, você vai para a arena, você vai ser devorado por um leão, vai ser queimado vivo, era esse tipo de afronta. Então, irmãos, era uma situação muito difícil para eles, mas essa igreja, que era pobre materialmente, mas a gente vê que ela era uma rica em Deus. Por quê? Porque ela não foi reprovada, ela foi uma igreja aprovada. E nós temos que ser essa igreja também, uma igreja aprovada por Jesus. Glória ao nome do Senhor. Os judeus, então, irmãos, eles se opunham a esse povo. Por isso que eles foram considerados o quê? Uma sinagoga de Satanás. E daí também se explica por que esse nome da igreja foi trocado de sinagoga, né, que era assembleia, uma reunião dos santos, né, dos fiéis, foi trocado para igreja, que quer dizer isso. Eclésia vem do grego, também significa chamados para fora. Olha que interessante, né? Além de ser uma assembleia de fiéis, a igreja, ela também significa o quê? Aqueles, ou eclésia, aqueles que foram chamados para fora. Para fora de onde, irmãos? Para fora do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Então, irmãos, nós vamos nos manter fiéis, como o povo de Esmirna fez, como essa igreja fez, se manter fiel em qualquer circunstância. Para isso, irmãos, a gente precisa ter uma vida de oração, uma vida de busca a Deus, de clamor na madrugada, de renúncia às coisas do mundo. Porque com certeza Esmirna era assim. Aí nós seremos aprovados pelo Senhor. Glória ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Quando aqueles judeus que estavam perseguindo o povo ali na cidade de Esmirna, estavam ali naquela perseguição, né? E por isso foram chamados de sinagoga de Satanás. Eles martirizavam os cristãos, e por isso Jesus
se entristeceu, né, com eles, com certeza. Eles eram judeus que não se converteram a Jesus, né, que se opuseram àquele povo. Então, se eles estavam se opondo ao povo, à igreja de Esmirna, eles estavam se opondo a Jesus também. A salvação, irmãos, ela veio primeiro para o judeu, depois para o gentio. E nós temos a salvação por causa do judeu. Por isso que nós devemos orar pelo povo judeu, para que eles aceitem a Jesus, reconheçam que Jesus é o Messias, que é o Salvador, que é o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Muitos judeus já têm se convertido, mas nós precisamos orar por Israel, orar pela paz em Jerusalém e orar pelo povo judeu para que eles se convertam. Tudo que a gente vê acontecendo no Oriente Médio hoje, né? Aquelas brigas, aquela vingança, é porque é um povo que, na sua grande maioria, não teve o encontro com Jesus, porque Jesus, ele é o príncipe da paz. Mas um dia o Senhor virá. O Senhor virá, glória ao nome do Senhor. E tudo isso vai mudar, porque vai haver um reino de paz aqui, um reino liderado por Jesus. Então, tudo que a gente vê acontecendo ali é a falta da confiança no Jesus da Bíblia, né? No Jesus, Filho de Deus. Glória ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Esses homens, esses jogos, né, que aconteciam lá em Irmina, como eu falei para os irmãos, eram premiados, né? O vencedor ganhava a coroa de louro, uma coroa corruptível. Mas aqueles que se mantivessem fiel, como diz aqui no versículo 10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós receberemos uma coroa, os fiéis, uma coroa incorruptível, cada um de nós, com o nosso galardão segundo as nossas obras. Glória ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. No versículo 11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte é o castigo eterno, que foi reservado para Satanás e para os anjos dele. Jesus não quer, Deus não quer que nenhum de nós vá para esse lugar. Então, para isso, irmãos, nós precisamos vencer. E para ser um vencedor, nós temos que ser fiéis ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. A igreja de Esmirna foi aprovada por Jesus, mas mesmo assim, ela passou, mesmo sendo aprovada, ela passou por tribulação, porque também a nossa fidelidade não nos isenta, irmãos, de passarmos por lutas. Então, esse evangelho que diz aí que, vem para Cristo, que tudo vai ser uma beleza, né? É tudo as mil maravilhas, nada dará errado. Isso não é verdade, isso não é o que a Bíblia fala, irmãos. Porque mesmo a igreja de Esmirna, que era uma igreja aprovada pelo Senhor Jesus, ela sofreu perseguição, tribulação e passou por pobreza. Não faço apologia, porque às vezes as pessoas interpretam mal o que a gente fala. Você está fazendo apologia à pobreza, quer dizer que a gente tem que ser pobre para servir a Jesus? De jeito nenhum, irmãos. De jeito nenhum. Mas nunca o miserável, já falei isso outras vezes. Mas muitas vezes o cristão ele vai passar a vida sem ele ter uma casa própria. E por isso, meu irmão, não se sinta derrotado. Sabe por quê? Porque você é aprovado por Jesus pelas suas atitudes, pela sua fé, pela sua perseverança, pela a sua vida em Cristo, pela sua fidelidade ao Senhor, pela sua busca por santidade. Então, mesmo que você não consiga alcançar aquilo que o mundo hoje, ele é pautado nisso. É uma sociedade capitalista, onde você vale pelo que você tem, não pelo que você é. Mas isso não funciona no reino de Deus. Isso é o reino dos homens. No reino de Deus não funciona assim. Se você tem riqueza material, divida com seu próximo. Se você não tem, não fique triste por isso, porque você é rico se você se manter fiel ao Senhor. Louvado o nome do Senhor. A igreja de Jesus, ela existe para poder haver o quê? A divisão ali entre os servos de Deus, para que não haja nenhum miserável, ninguém passando fome ou necessidade ou sem teto. É para isso que existe a igreja do Senhor. Os fiéis da igreja para isso. Então, para aqueles que têm abastança, dividir com aqueles que não têm. Por isso que Paulo fazia coletas para dividir com os irmãos pobres. Ele fazia isso, irmãos. Ele não fazia coleta para ele fazia para dividir com os irmãos carentes, que estavam passando necessidade, fome, situação adversa. É para isso. Então, irmãos, ter uma vida de dificuldade ou sofrer perseguição, né? A gente às vezes sofre perseguição no trabalho, a gente sofre perseguição até na igreja.
A gente sofre perseguição da família. A gente sofre perseguição por amigos falsos. Nós sofremos, nós padecemos isso. Mas isso faz parte, irmãos, da nossa trajetória aqui na terra. Ao que vencer, o Senhor vai dar uma coroa da vida. É uma coroa eterna, uma coroa incorruptível. Glória ao nome de Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, irmãos, tudo aquilo que você faz para o reino de Deus, seja ofertando, dando dízimo, enfim, fazendo ofertas voluntárias, ajudando um próximo, doando alimentos, tudo que você faz pregando a palavra, falando de Jesus, tudo que você faz, irmãos, se mantenha firme, sempre abundante, porque isso é a obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Deus está vendo, mesmo que o homem não veja, que o mundo não veja, mesmo que o mundo ache que você não é um crente de valor, porque talvez você não tenha os bens, os recursos, né, que a sociedade moderna exige das pessoas, que esse falso evangelho de uma prosperidade que não é o que a Bíblia fala. Não é isso, irmãos. A prosperidade em Deus é justamente você ter uma vida abundante de presença de Deus na sua vida. Porque o que não pode faltar na vida do cristão, de jeito nenhum, é a presença, é a unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso que quando o salmista fala, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É um cálice, irmãos, da presença de Deus. Agora, é claro, o Senhor também não permite que nada falte ao justo. Né? Nem a sua descendência. Então, irmãos, o Senhor provê o alimento, a nossa necessidade, a roupa, o calçado, o Senhor provê, porque o Senhor é bom. Sabe o que eu acho muito lindo, irmãos? É quando a gente vai naquelas igrejas bem carentes, que a gente sabe que o povo ali é aquele povo que dá o dízimo do salário mínimo. Olha só. E aí tu chega lá no culto de domingo e os irmãos estão todos bonitinhos, assim, todo mundo arrumadinho. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus. Deus, ele supre a necessidade. Ele não deixa faltar nada para nós. E eu falo por experiência própria. Eu falo por experiência própria. Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Louvado é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Em 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta de tudo e se abstém. Glória a Deus. Vou ler de novo, irmãos. Glória a Deus. A presença do Senhor está aqui. Glória ao nome do Senhor. 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ele o faz para alcançar uma coroa corruptível. Não, porém, uma incorruptível. Irmão, sabe o que acontece? O mundo, as pessoas correm atrás de um montão de coisa, de bens, de riqueza, né? De ganhar, de ser o primeiro colocado. E se abstém às vezes de algumas coisas, né? Imagina um atleta, para ele conseguir ganhar uma medalha, nossa, ele tem que fazer um grande empenho, né? Para ele conseguir chegar em primeiro lugar. Ele tem que ter uma alimentação diferenciada, ele não pode comer certas coisas, ele não pode fazer festa, ele não pode beber bebida alcoólica, ele tem que se restringir de um monte de coisa. E às vezes os crentes não querem se restringir de nada, não querem se abster de nada. Só que eles recebem um prêmio corruptível. Porque é efêmero, é passageiro. Mas nós, os que estamos em Cristo, nós não receberemos aquela coroa de louro, né? Ou aquele prêmio daqui da terra. Mas nós receberemos uma coroa incorruptível. Louvado é o nome do Senhor. E nós herdaremos ainda a vida eterna. E não teremos o dano da segunda morte. Porque o inferno, irmãos, ele não foi preparado para nós. O inferno foi preparado para Satanás. Mas aqueles que não se mantiverem fiéis, aqueles que não receberem a Cristo, aqueles que levarem uma vida de qualquer maneira, essas pessoas, irmãos, essas pessoas vão ficar morando lá com Satanás. É isso que a Bíblia fala. É essa a verdade. Nós temos que nos manter fiéis, irmãos, e perseverar nas coisas de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que sejamos, irmãos, uma igreja aprovada, que mesmo diante de lutas, de tribulações, de adversidades, a gente possa ser como a igreja de Esmirna, ser aprovada, porque se manteve fiel e continuar fiel até a morte, até o fim.
porque nós receberemos uma coroa de glória do nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Vamos orar, queridos, que Jesus abençoe cada um de nós. Meu Deus querido e amado, santo é o teu nome, Senhor. Obrigada pela tua presença doce na nossa vida, Senhor. E eu creio que os meus irmãos estão sentindo a tua presença também, porque tu és um Deus fiel. Ensina-nos, Senhor, a sermos uma igreja fiel a ti. Ensina-nos, Senhor, a nos mantermos fiéis, mesmo na tribulação, mesmo na luta, mesmo na angústia, que a gente persevere até o fim para recebermos, Senhor, essa coroa da vida eterna, Senhor. Que nós possamos, Senhor, habitar contigo no teu reino. Nos livra, Senhor, do lago de fogo. Nos livra, Senhor, de uma eternidade sem a tua presença, de uma eternidade com Satanás. Nos livra disso, Senhor. Livra o teu povo. Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, salva as almas, opera nas nossas vidas, nos dá livramento, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, que nós possamos, ó Pai, te adorar em qualquer situação, Senhor, mesmo na perseguição, na tribulação, na angústia, na nudez, no perigo, na fome, em toda situação, que nós possamos nos manter firmes contigo, Senhor. Nos dá força, Senhor, para suportarmos, ó Pai, porque a sua igreja, com certeza, essa tribulação, eram as angústias que ela vivia, Senhor, por causa da perseguição. Nos ensina, Senhor, nos dá firmeza para que em meio às angústias, às tribulações, nós possamos, Senhor, sentir a tua paz, Senhor, porque é isso que o Senhor faz com o teu povo. Por isso que muitos cristãos entravam na arena cantando e sorrindo, porque tinham a esperança em ti, Senhor, e já viam, Senhor, onde eles estariam, Senhor, lá no paraíso contigo. Ó Jesus, muito obrigado, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Abençoa cada irmão, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, se você está enfermo, recebe a cura de Jesus, creia nele, recebe. Recebe a cura de Jesus, recebe a libertação que você precisa. Se você não se mantém forte em meio à angústia, recebe a força do Senhor agora, porque o Senhor, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Que Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor opere na sua vida, que você receba os livramentos, a bênção, a cura, a libertação, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E diga junto comigo, irmãos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, glória a Deus. Irmãos, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, fala com os teus amigos para se inscrever, abençoa a vida de outras pessoas, porque Jesus está conosco. Glória ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor.